que você está assistindo esse vídeo e só espero que você não tenha deixado para madrugada. Eu sou a Jaque, professora de Geografia e assessora no Sistema Positivo de Ensino, e esse é mais um vídeo do SP com você. Eu acho que vocês já estão se acostumando com esses vídeos e comigo e com toda essa rotina, então vocês já sabem o que vocês precisam. O caderno para vocês realizarem as anotações das tarefas e também das explicações, e o livro de vocês, que pode ser tanto o livro impresso como o livro digital, que está no Positivo On e vocês podem acessar do celular ou do computador, como que eu estou fazendo aqui. A gente vai começar a trabalhar o volume 2 de Geografia, tá? Então, se você não tiver com o livro impresso aí ainda, você pode usar esses que estão disponíveis online, não tem problema. Eu sei que o vídeo anterior deu bastante trabalho para vocês, mas eu também vi que alguns de vocês até publicaram algumas atividades que estavam realizando no Instagram. Eu vi porque marcaram ou o Sistema Positivo de Ensino ou a hashtag SP com você. Aí todo mundo no Brasil todo pode ver um pouquinho da rotina de vocês também. Isso é bem bacana. De qualquer jeito, hoje a gente vai começar um capítulo novo nos nossos estudos. Mas se vocês ainda estiverem com alguma dúvida ou dificuldade, vocês podem realizar os exercícios que faltaram lá no livro de atividade de vocês. Assim vocês treinam bem os cálculos da escala e a leitura topográfica, que foi o que a gente falou no vídeo passado. O que a gente vai ver hoje tem muito a ver com a nossa vida, ainda que a gente quase não consiga ver isso no nosso dia a dia. É porque a gente vai falar da estrutura geológica da Terra. A gente vai começar a entender um pouquinho mais como ela é formada, para depois entender como ela se dinamiza, como ela vai se transformar, e depois disso, como que ela vai influenciar a vida na Terra, incluindo a nós, dos humanos. O que a gente vai ver hoje está aí no livro de vocês, entre as páginas 2 e 10. Mas vocês também vão ver um pouquinho do que eu tenho aqui em casa, mas depois eu mostro. No decorrer desse ano, a gente vai desvendar mais sobre o conjunto de elementos que compõem os ambientes que se comportam como sistemas no planeta Terra. A gente chama de sistema porque dentro de cada um desses ambientes do planeta Terra há uma série de elementos que interagem entre si. Um vai influenciar o outro e só no decorrer de muito tempo de interação entre esses elementos dentro de cada um desses sistemas e entre esses sistemas é que eles vão tomando a forma como a gente conhece mais atualmente. Para entender melhor o que eu estou falando, vocês podem olhar a imagem na página 2, que está ilustrando a interdependência dos domínios da natureza. A gente pode ver que tem um círculo amarelo que simboliza todos os domínios da natureza na Terra. A gente vê que tem setas indicando entrada e saída de energia solar, mas também tem setas indicando a saída de energia calorífica, né? Eu estou olhando aqui pelo meu livro. Eu sei que não é uma aula de ciências agora, mas eu queria explicar melhor uma coisinha antes da gente continuar. Como ali na imagem tem esse termo, energia, eu vou sair um pouquinho do livro de geografia e vou abrir a enciclopédia britânica, que vocês também podem acessar lá no carrossel do Positivo On. Aqui, gente, eu fiz uma pesquisa sobre o termo energia. E olha só a imagem que aparece, vou colocar para vocês. Parece um outro tipo de esquema que mostra essa inter-relação entre os elementos, né? Se a gente ler esse artigo aí, na enciclopédia, a gente vai ver que a energia está definida como é o que produz o movimento das coisas. Ela faz as máquinas funcionarem e os seres vivos crescerem. Ou seja, bem resumidamente, tudo que se movimenta precisa de energia. E aqui a gente está falando do movimento nosso, dos humanos, mas também poderia estar falando do movimento de crescimento de qualquer ser vivo, como as plantas, os fungos, etc. Na imagem aí da enciclopédia, a gente vê que está se tratando da energia que o homem precisa para viver da forma como a gente vive. A gente se aproveita dos recursos naturais, como a luz do sol, o vento, a extração dos minerais, mas também usa dos recursos desenvolvidos pela própria humanidade, como a agricultura, que necessita também desses elementos naturais para ser desenvolvido. Então, voltando lá para a imagem do nosso livro, a gente vê que para haver esse movimento nesses domínios de natureza é preciso haver a entrada de energia. E no decorrer dessa movimentação, a gente, a natureza como um todo, também perde energia. Por isso que essa absorção e perda de energia é contínua. Mas vamos olhar um pouco mais para o que compõe esse círculo amarelo. Esses domínios da natureza, os ambientes que compõem a Terra,
são esses que estão simbolizados aí dentro. Olhe lá, a gente pode analisar a presença de 4 domínios: a hidrosfera, a atmosfera, a litosfera e bem ali no centro tem a biosfera, uma ilustração da biosfera. Só pelo nome a gente já começa a pensar um monte de coisa, né? A atmosfera tem a ver com uma porção gasosa do planeta, que nos fornece o ar que a gente respira. Os elementos que compõem essa esfera, então, são basicamente elementos em estado gasoso. Já a hidrosfera trata do conjunto das águas do planeta, também os seus ciclos de trocas, porque a gente está falando de sistema, né? A litosfera, por outro lado, vai tratar de uma esfera específica formada basicamente por rochas, mas que também trata do relevo, por exemplo. A biosfera, por fim, é o conjunto da vida, formado por milhões de espécies de animais, vegetais, por tudo que é vivo. E também depende da interação entre esses seres vivos e os outros sistemas para que aconteça. Durante o ano, a gente vai se aprofundar no estudo sobre cada um desses domínios. Mas para começar agora, a gente vai se aprofundar no estudo da litosfera. Quando a gente fala em litosfera, entendendo que na origem grega da palavra litos se refere à rocha, a gente entende também que basicamente a litosfera é a camada das rochas, a camada rígida que envolve o nosso planeta. Nessa perspectiva, a gente vai se aprofundar basicamente no que acontece na crosta terrestre, mas também vai se aprofundar um pouquinho sobre o que acontece na porção superior do manto. Se você não sabe ou não lembra muito bem o que significam esses termos, você não precisa se preocupar, não tem problema, porque a gente vai ter a ajuda de um vídeo explicativo. Antes de continuar, então, eu vou pedir para que vocês pausem esse vídeo para assistir um outro vídeo que está disponível lá no Positivo On e que vai explicar direitinho, com bastante ilustração, o que eu estou contando agora. Para acessar, então, você pode digitar na sua barrinha de endereço do seu navegador da internet o endereço, esse link que eu coloquei aqui. Mas se você preferir, você pode seguir o caminho direto pelo Positivo On, acessar seus livros de geografia, clicar no ícone de conteúdos lá do volume 2. Lá você vai encontrar uma série de OEDs, que são os objetos educacionais digitais, incluindo o vídeo chamado Estrutura da Litosfera. Você vai clicar no vídeo e assistir ele inteiro, com calma e bastante atenção, e lembrando que ele faz parte dos seus estudos. E aí depois vocês voltam aqui no vídeo para a gente continuar. Então, gente, como eu estava dizendo, a gente estuda a litosfera para compreender essa estrutura rígida que envolve o planeta. Mas como a gente entende essas esferas como sistemas, a gente considera também essas dinâmicas de trocas de energia que ocorrem dentro desse sistema. E assim a gente se aprofunda também no estudo das movimentações das placas tectônicas, da formação e composição dos solos, do relevo e etc. Como a gente viu pelo vídeo, o planeta Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. Tempo demais para a gente perceber na nossa vida, que dura, em média, menos de uma centena de anos. Como a gente também viu pelo vídeo, demorou milhões de anos para surgir as primeiras formas de vida. E só depois de bilhões de anos é que surgiram as primeiras espécies capazes de nadar. Na escala do tempo da Terra, a história dos humanos é bem recente, sendo que o surgimento dos humanos como nós, Homo sapiens, ocorreu há apenas milhares de anos. Como fica difícil comparar o tempo da Terra ao tempo da nossa vida, dos humanos, foi preciso criar uma nova escala de tempo para analisar a duração dos principais eventos geológicos que compõem a história natural da Terra. Essa escala de tempo é o tempo geológico. Para acessar a linha do tempo que consiste esse tempo geológico da Terra, você pode tanto ir lá para a página 1 do seu material de apoio, quanto acessar o QR Code que está lá na página 3. Qualquer um desses materiais vai levar você a entender quais foram as principais transformações na história natural da Terra a partir da perspectiva do desenvolvimento das formas de vida no planeta. Essa perspectiva da vida na Terra faz com que a escala de tempo, a escala geológica, fosse dividida em éons, que são subdivididos em eras e que são subdivididos em períodos. E em cada período tem um conjunto de eventos principais na história da vida da Terra. Nós vamos perceber, por exemplo, que os dinossauros, alguns répteis e mamíferos, surgiram na Terra há aproximadamente 250 milhões de anos, sendo no período Triássico
mas foi no Jurássico que o planeta foi dominado pelos dinossauros. A gente vai perceber que foi no período Cretáceo que os dinossauros foram extintos e que esses 3 períodos, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, compõem a era denominada Mesozoica. É só no último período, denominado Quaternário, que os humanos começaram a interferir na natureza a partir de objetos técnicos, como a agricultura. Esse último período, que é o período marcado pela dissipação, disseminação da espécie humana na Terra, esse último período tem cerca de 2 milhões de anos somente. Agora eu vou deixar vocês explorarem um pouquinho mais essas informações. Lá na página 3 e na página 4 tem a seção Olhar Geográfico, que sugere que vocês resolvam 3 questões referentes a esse tema do tempo geológico. Então agora vocês vão pausar o vídeo para realizar essa atividade. Vocês podem usar tanto a linha do tempo que está disponível no material de apoio de vocês, como podem usar também o link do QR Code que está na página 3. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais ainda, com outros exercícios, vocês podem resolver o quiz, que está no final da linha do tempo, disponível lá no QR Code. Bom, então vocês vão fazer isso agora e depois vocês voltam para o vídeo para a gente continuar um pouquinho mais. Como eu disse, e vocês devem ter percebido a partir da leitura da linha do tempo geológico na Terra, a Terra passa e passou por diversas transformações. Isso porque, além das transformações climáticas que atingem a superfície da Terra, há também uma dinâmica na estrutura da litosfera, que funciona basicamente em forma de ciclos de transformação da parte sólida externa a partir do que ocorre nas camadas interiores do planeta. Como a gente já viu um pouquinho aqui, e bastante no vídeo que eu pedi para vocês assistirem e que também vocês estudaram em ciências, a gente sabe que a estrutura da Terra ela é formada basicamente por 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta. A litosfera, a esfera que a gente está estudando aqui, ela é formada pelo topo do manto e pela crosta terrestre. Ela começou a ser formada há bilhões de anos atrás, conforme o planeta, que era basicamente uma massa de magma, começou a se esfriar e as partes externas dessa massa começaram a se solidificar, ficando rígida. Então, os nossos estudos de litosfera vão tratar dessa camada sólida, rígida, que a gente chama de crosta, mas também da camada interior, que é mais líquida, que a gente chama de manto superior. Para explicar um pouquinho mais sobre esse ciclo, eu vou mostrar mais do meu olhar geográfico, que é o que eu tenho aqui em casa. Olha aqui, gente. Essa aqui é minha coleção de minerais e rochas. Aqui tem fragmentos que eu peguei, que me deram, que foram comprados em lugares diversos. E eu também costumo fazer anotação de aonde eu peguei, da onde que veio esse fragmento, para saber da onde que é cada um desses lugares. Tem gente que vai dizer que isso aqui é um monte de pedra. E não está errado dentro do linguajar popular, porque é uma maneira popular de denominar esses fragmentos e todo mundo acaba se entendendo assim. Mas é importante a gente usar os termos corretos quando a gente está estudando as ciências da Terra, como geologia, para não ser interpretado de forma errada quando a gente está explicando alguma coisa ou tentando compreender o mundo. Então, em termos científicos, a gente chama esses fragmentos de rochas e minerais, esses fragmentos sólidos que são encontrados na crosta. Mineral, por exemplo, é um sólido natural, inorgânico, que é homogêneo e que tem uma composição química definida. Ele tem uma estrutura cristalina, em forma de cristal, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é um quartzo, tá? É um mineral. Me trouxeram lá de Goiás, do estado de Goiás. Já a rocha, deixa eu escolher uma aqui, é um agregado natural de minerais. Então a gente tem um mineral e agregados de minerais. Geralmente 2 ou mais, tá? Esses minerais têm proporções definidas na rocha e ocorrem uma extensão também considerável, tá? Aí é um pouquinho mais fácil de encontrar, como essa daqui que eu peguei
em uma rua de uma cidade no interior do estado do Pernambuco. Ou essa daqui, que veio do Piauí, olha que diferentona, né? Ou essa daqui, que veio de um rio lá do Pará. Enfim, gente, aqui tem até um fragmento que mistura os dois. Podem ver que a parte de baixo é uma rocha e a parte de cima são cristais de quartzo, tá? É um mineral. Então tem rocha e mineral aqui nesse fragmento. Como eu disse, esses aqui são fragmentos de uma composição natural, que eles foram desprendidos da crosta de forma natural ou artificial. Foi no esfriamento da Terra que os minerais começaram a se agrupar em camadas e também foi por causa desse resfriamento da Terra, do planeta, que se formou a crosta terrestre, que ficou rígida, sólida. Essas informações ficaram bem explicadinhas naquele vídeo que eu pedi para vocês assistirem. Então, se vocês precisarem, vocês podem assistir de novo e fazer mais anotações. Então, é a partir desse ciclo, de um ciclo de formação que envolve os movimentos da litosfera, que as rochas são formadas. Os minerais e as rochas, eles são importantíssimos no desenvolvimento dos humanos. Com o desenvolvimento das técnicas, a humanidade acabou tornando esses elementos que são naturais em recursos, seja para a produção de energia, seja para o uso do solo na agricultura, seja para a produção de equipamento eletrônico e etc. Por isso foi importante criar uma classificação para essas milhares de rochas que já foram identificadas por geólogos, geomorfólogos e outros cientistas da Terra. Assim, dependendo dos processos que formaram essas rochas, elas podem ser classificadas em 3 tipos: as magmáticas, as sedimentares ou as metamórficas. Cada um desse tipo de rocha apresenta utilidades diversas, sendo empregadas de maneira própria por diferentes culturas e também em diferentes setores da economia. Para finalizar essa semana de estudo de geografia, a gente vai começar a aprender um pouquinho mais sobre esses tipos de rochas, mais especificamente as magmáticas. Elas têm esse nome porque elas derivam diretamente do resfriamento e solidificação do magma da Terra. Como a gente viu no tempo geológico da Terra, antes do resfriamento e solidificação da crosta, o planeta Terra era constituído apenas por material magmático. Com o tempo, a parte externa desse material magmático se solidificou, formando a crosta, mas continua em movimento, muito lentamente, em um tempo geológico que a gente não consegue perceber na vida. Com as chuvas intensas, parte dessa parte rígida foi inundada e parte ficou imersa, ou seja, acima do nível da água no planeta naquele momento. Então, as primeiras rochas que surgiram no planeta são as rochas magmáticas, que foram formadas por esse resfriamento do magma. E ainda que o planeta continue em constante transformação, essas são as rochas mais antigas que a gente encontra. Logo nos primeiros anos da Terra, a formação dessas rochas deu origem ao que a gente denomina de escudo cristalino, ou escudo continental, ou só escudo mesmo. Com o movimento da crosta sobre o manto superior, esses escudos foram se movimentando também, mas é possível ainda saber atualmente a localização e a extensão desses escudos. Olhem, por exemplo, lá no mapa que tem na página 5. Ele ilustra a localização e a extensão desses escudos. Dá para ver que esses escudos estão presentes em todos os continentes. Eles também têm denominações próprias, como o que é encontrado aqui no território brasileiro, o escudo brasileiro. Nessas regiões, a base da formação é de rocha magmática, que é muito antiga, a mais antiga da história geológica da Terra. É muito comum, portanto, gente, encontrar esse tipo de rocha magmática nessas localidades. Mas também nessas localidades existem outros processos de formação de rochas, então a gente consegue encontrar outros tipos de rochas também. O que o mapa está mostrando aí pra gente é onde existem esses escudos continentais, ou seja, onde há no subsolo essa base de rocha magmática muito antiga. Bom, gente, a rocha magmática se forma a partir do resfriamento e solidificação do magma, como eu já disse. Mas tem uma outra forma de classificar essas rochas magmáticas.
Se elas forem formadas a partir de um resfriamento lento no interior da crosta terrestre, elas são denominadas de rochas magmáticas intrusivas. Uma rocha magmática intrusiva, que é bastante utilizada no dia a dia, e vocês podem até ver de repente na casa de vocês, é o granito. Eu tenho aqui um tipo de rocha magmática intrusiva para exemplificar, eu já mostrei ela para vocês antes. Vocês podem reparar que a gente consegue identificar nesse tipo de rocha os diferentes minerais que compõem, né? Isso porque o resfriamento desses minerais, com um resfriamento lento, né, esses minerais eles foram se solidificando em temperaturas distintas e acabaram ficando assim separadinhos. Agora, se essas rochas forem formadas a partir de um resfriamento rápido, que ocorre quando o magma é expelido na Terra, como por exemplo nos vulcões, a gente chama de rocha magmática extrusiva. E eu tenho aqui também um exemplo para mostrar para vocês. Tá? Um tipo bastante comum desse tipo de rocha magmática extrusiva é o basalto, e ele é muito utilizado em construções, por exemplo. Esse daqui, que eu estou mostrando para vocês, veio de uma ilha vulcânica que fica lá no Oceano Atlântico, ela é chamada de Tenerife, tá? Essa ilha. A gente vê muito basalto no dia a dia em forma de brita, que é utilizada no cimento ou no asfalto, por exemplo. Essa daqui mesmo, eu tinha mostrado uma aqui, essa daqui, que é uma rocha com mineral, eu peguei na construção de uma rua, lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente também vê o basalto em formas geométricas nas construções, como paralelepípedos, que a gente vê em calçadas e pisos, etc. Para finalizar, vocês vão ter alguns poucos exercícios que eu vou deixar para vocês realizarem. Mas eu também vou pedir uma pesquisa para vocês escreverem no caderno de vocês e também guardar como anotação. A primeira atividade que vocês vão realizar são as questões da seção cartografar, lá na página 6, e que se refere basicamente ao que a gente viu nesse vídeo e ao conteúdo que está na página anterior. A outra atividade rápida que eu quero pedir que vocês façam, e pode ser durante a semana, é que vocês façam pesquisas no livro e na internet para responder as seguintes questões no caderno de vocês. Então anotem aí. Número 1. Existem outras denominações possíveis para as rochas magmáticas? Quais? 2. Sobre as rochas magmáticas intrusivas, responda às questões. A. Observando o vídeo disponível no QR Code à esquerda, na página 6, descreva com as suas palavras como ocorre a formação das rochas magmáticas intrusivas. B. Dê exemplos de rochas magmáticas intrusivas utilizadas no cotidiano. 3. Sobre as rochas magmáticas extrusivas, responda às questões. A. Observando o vídeo disponível no QR Code à direita, na página 6, descreva com as suas palavras como ocorre a formação das rochas magmáticas extrusivas. Dê exemplo, na letra B, dê exemplos de rochas magmáticas extrusivas utilizadas no cotidiano. Pessoal, por essa semana é só. Eu aguardo vocês na semana que vem para a gente descobrir mais sobre outros tipos de rocha que existem e que também tem aqui na minha coleção. Se cuidem e até logo!